Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Na aula de hoje, o nosso canal dá continuidade ao estudo da dinâmica. Para ser mais precisamente, trabalharemos com você hoje a segunda lei de Newton, dando continuidade à primeira que vimos na aula anterior, ok? Antes de eu iniciar a aula, vou pedir para você que de repente ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e se mantenha atualizado de todas as novidades que semanalmente estamos postando para você, ok? E se possível, né, turma, sempre que possível, deixar aí seu comentário, quem sabe um like, que sempre nos ajuda aí a ter um feedback maior do nosso trabalho, tá ok? Vamos nessa então, gente. Aula de hoje, segunda lei de Newton. Vem comigo, gente. Vamos lá então, gente. Nós vamos começar a aula de hoje fazendo uma revisão da aula anterior, bem rápida, bem sucinta, porque você precisa dessa revisão para dar uma continuidade à aula de hoje. Bom, acompanha comigo na tela aí que na última aula você viu comigo as leis de Newton. Na real, você viu a primeira, lei da inércia. A gente combinou com você que a inércia é aquela tendência dos corpos em manter o seu estado ou de repouso ou de movimento. Lembra aquela ideia? Se o corpo está parado, ele tende a continuar parado. Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. E eu enfatizo hoje com você que algo que você já havia visto comigo na aula anterior, que é necessária a aplicação de uma força para você vencer esse estado ou do repouso ou do movimento. É necessária a aplicação de uma força para você vencer a inércia. Combinamos também, discutimos com você, por sinal, depois de uma boa evolução histórica, algo muito importante atualmente em vestibulares, historicidade, que se a força resultante fosse igual a zero naquele corpo, eu teria não mais uma, mas sim duas possibilidades, né? Deixamos de ser aristotélicos, ok? Se a força resultante é igual a zero, você pode estar parado, legal? Mas você também pode estar em movimento. Movimento esse que você chama de movimento retilíneo e uniforme. Também é interessante você entender que pelo fato da força resultante ser igual a zero, a partir dessa notoriedade de resultante igual a zero, nós definimos um referencial que chamamos de referencial inercial. Referencial esse, para qual valem as leis de Newton. Lembrar sempre que as leis de Newton só valem para referenciais inerciais, aqueles referenciais que não têm aceleração, tá bom? Diante disso, rápida revisão, caímos na aula de hoje, segunda lei de Newton. Vem comigo, gente. Gente, segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Já vou garantir para você o seguinte, a segunda lei de Newton, ela vai justamente trabalhar com a situação em que você desequilibra o corpo. Quando você tira ele do estado de repouso e o coloca em movimento, ou o contrário, depois de estar em movimento, você coloca ele em repouso. A segunda lei de Newton, ela está diretamente relacionada com a aplicação da força, ou seja, daquele agente capaz de vencer a inércia, ok? Vamos nessa então. O que você percebe nesse momento com essa imagem aqui? Temos um homem aí, um rapaz tal, que está puxando uma caixa aí. Primeira coisa que você lembrar comigo, que dá para nós associarmos aos corpos uma dificuldade em sair do repouso e entrar em movimento, ou mesmo de sair do movimento e entrar em repouso. Essa grandeza que, de certa forma, se relaciona à inércia, chamamos na última aula de massa. Definimos, inclusive, com você que, de acordo com os princípios de Newton, podíamos definir massa como a quantidade de matéria presente no corpo. Lembra que Newton não tinha essa noção de... Não tinha, tá, gente? Essa noção de prótons, nêutrons e elétrons, mas é essencialmente isso que entendemos hoje como na matéria. Só que Newton associa à massa uma função. Ela é uma forma também de você medir a inércia que o corpo possui. Há um outro fator, veremos no futuro, chamado velocidade. É um outro cara que também influencia na inércia. Mas podemos associar à massa essa noção também de medir a inércia. Pois bem, temos um corpo ali, dotado de uma certa massa, com uma quantidade de matéria, e oferecendo um certo grau de dificuldade para sair do repouso e entrarmos em movimento. O que nós vamos fazer agora?
Vamos imaginar que o nosso amigo aqui em questão, ele vem aplicar uma força. Notem, turma, que existe um elemento R associado a essa força. Essa força aqui se chama de força resultante. Gente, essa noção de força resultante, ela remete a uma aula que você viu anteriormente comigo, lá no meio da cinemática, chamada vetores. Para você saber achar a força resultante nessa aula, tem que ter a noção vetorial muito clara. Lembrar sempre, turma, se eu tenho uma força para cá, qualquer, e eu vou associar essa força um outro vetor força, os dois apontando para o mesmo lado, para achar o vetor força resultante, você vai somar uma força com a outra. No entanto, se eu tenho uma força para um lado e uma outra força qualquer contrária a essa força, para eu achar aqui o resultante, eu tenho que subtrair os vetores, subtrair as forças. Da mesma forma, se tiver uma força para cima e uma outra perpendicular a ela, para achar aqui o resultante, você vai prolongar esses vetores, método paralelogramo, para daí achar a força resultante, ok? Se de repente essa revisão rápida não ficou muito clara para você, volta na cinemática, olha vetores para ficar bem claro isso, legal? Sempre bom enfatizar com você. Toda força resultante, todo vetor, ele possui três coisas. Ele tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Nós vamos buscar isso ao longo da aula, ok? Vem comigo aí, gente. Sendo assim, turma, a partir do momento que esse menino, esse garoto, aplica uma força resultante sobre a caixa, ele vence a inércia dela. Ele tira ela, por exemplo, do repouso e a coloca em movimento. Se ele tirou de um V igual a 0 e colocou em movimento, ele promoveu uma variação na velocidade da caixa. E variação na velocidade por tempo é o que nós chamamos de aceleração. Ou seja, turma, toda vez que você gera uma força resultante, você vai gerar uma aceleração. Notem que propriedade importante te mostro agora. Para onde aponta a força resultante, apontará a aceleração. Porque é justamente a força resultante o agente causador da aceleração. O que Newton enuncia de forma matemática através do força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quero enfatizar para você isso aqui, ó, que para onde está apontando a força resultante é para onde vai apontar a aceleração. Notem, é muito importante que você perceba que para o mesmo corpo, quanto mais força resultante se cria, gera, mais aceleração se obtém. Esses dois caras são diretamente proporcionais. Dá um visual, olha só, gente. O corpo é o mesmo carrinho, e eu vou aumentando a força que atua sobre ele, e com isso eu vou gerando mais e mais aceleração. Então, para um mesmo corpo, para uma mesma massa, força e aceleração são diretamente proporcionais. Turma, quero enfatizar com você que se você tiver com a massa em quilogramas, K minúsculo, G minúsculo, e tiver com a aceleração em metro por segundo ao quadrado, M minúsculo, S minúsculo. Então, gente, repetindo, se a massa tiver em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado, então a unidade da força no sistema internacional será a unidade Newton. Como é em homenagem a um cientista, nome próprio, se abrevia esse N com letra minúscula, ok? Se você optar em escrever por extenso a unidade, daí você faz com letra minúscula. Isso segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Escreveu a unidade com letra minúscula, mas se é nome próprio, abreviamos com letra maiúscula. Essa é a unidade da força no sistema internacional, Newton. Turma, só para retomar, a segunda lei basicamente diz para você como vencer a inércia, como tirar um corpo do repouso e colocar em movimento, ou do movimento no repouso. Isso se dá através da aplicação de uma força.
Sempre que você desequilibra esse corpo, aplicando a ele uma força resultante, você colhe uma aceleração. Jamais esquecer para onde aponta a força resultante, aponta a aceleração, que matematicamente se enuncia aí como força resultante igual a m vezes a. Show? Vamos aplicar isso na resolução de uma questão. Vem comigo, turma, vamos nessa. Turma, vem comigo. Exemplo 1. Duas forças perpendiculares entre si. Uma de módulo, lembra o número, o valor, a intensidade, 3 newtons, e a outra, 4 newtons, atuam sobre um objeto de massa 10 quilos. Qual é o módulo da aceleração resultante do objeto? Turma, uma questão relativamente fácil, mas eu quero fazê-la com cuidado para você, para te mostrar uma propriedade que em geral você perde. Olha só. Vamos imaginar que o objeto em questão seja esse ponto aqui. Ó. Esse ponto em si, turma, ele vai ter uma massa aí dos seus 10 quilogramas. Foi o que garantiu para nós o enunciado. Sobre ele, atuam dois vetores força. Acompanha só, eles são perpendiculares. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um vetor força nesse sentido. Vetor esse, que eu vou imaginar para você que tenha um módulo de 3 newtons, e o enunciado garantiu para nós que um outro vetor força, de maneira perpendicular ao anterior, de módulo 4 newtons, também atua nesse objeto. Dá um visual aí, galera. Como é que a gente acha o vetor força resultante? Turma, você precisa lembrar como é que a gente soma vetores quando eles estão rabinho com rabinho. Quando está rabinho com rabinho, você usa um método chamado método paralelogramo. Você vai na trombinha de um dos vetores e faz uma linha paralela ao outro vetor. Vai na trombinha do outro vetor e faz uma linha paralela ao anterior. E você percebe que ao executar esses prolongamentos, você fechou um paralelogramo. Notem que para acharmos o vetor resultante, tu vai unir o início com o fim. Então, gente, o que você vê nesse momento é o vetor força resultante. Perceba que o enunciado garantiu para a gente que esse vetor 3 e esse 4 newtons são perpendiculares, o que me leva a poder representar esses vetores através de um triângulo. Veja, 4 newtons, vou associar ali com o vetor 3 newtons, vetor esse, por sinal, perpendicular, e a nossa força resultante está aqui, ó. Fechamos um triângulo, triângulo esse, turma, que por sinal é perpendicular entre os vetores, entre os catetos, por isso posso achar a tal da força resultante pelo teorema de Pitágoras. Lembra? Força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Força resultante ao quadrado será igual a 9 mais 16. Força resultante ao quadrado é igual a 25. Passa uma raiz em ambos os lados e você com isso descobre que a tua força resultante valerá 5 newtons, N maiúsculo. Turma, esse triângulo 3, 4, 5, eu já pedi para você guardar ele. É o pitagórico mais importante para a gente. Se um cateto é 3 e o outro é 4, a hipotenusa é 5. Legal. Mas o que você quer não é a força resultante. Você está atrás da aceleração. E eu chamo essa questão para você por um outro motivo. Para você achar a tal da aceleração, você vai ter que usar a segunda lei de Newton. Força resultante é m vezes a. Mas eu queria enfatizar com você, turma, para você não perder esse raciocínio jamais, que para onde aponta a força resultante, aponta a aceleração. Então, se a tua força resultante está meio inclinada, ela também está gerando uma aceleração inclinada. Para onde aponta a força resultante, aponta a aceleração. Notem, gente, tem todos os dados. Daqui para frente está fácil, né, gente? Sua força resultante vale 5 newtons
que como a resultante, a força está em newton, sua massa deve estar em quilos, e já está. Sua aceleração, gente, você quer em metro por segundo ao quadrado, e é atrás dela que vamos atrás, gente. A nossa aceleração, já que o 10 está multiplicando, né? Vem para dividindo, fica 5 dividido por 10, que nos leva a uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Com isso, a nossa alternativa é a C. Gente, exemplo 2. Um corpo de um aspirador de pó tem massa igual a 2 kg. Ao utilizá-lo durante um dado intervalo de tempo, uma pessoa faz um esforço sobre o tubo 1, dá um visual lá embaixo, gente, que resulta em uma força de intensidade constante igual a 4 newtons, cuidado agora, aplicada ao corpo do aspirador. Logo, esse 4 newtons está aplicada no corpo do aspirador. Gente, se a direção da força é paralela ao tubo 2, já estou vindo aqui no aspirador e representando para você um vetor força, notem, cuja direção é paralela ao tubo 2 do aspirador. Essa força que você me vê representando ali, segundo o enunciado, tem intensidade 4 newtons. E notem que ela está formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Voltei ao enunciado. Cuja inclinação em relação ao solo é igual a 60 graus. E puxa o corpo do aspirador para perto da pessoa. Considere o seno 0,87, cosseno 0,5 e também que o corpo do aspirador se move sem atrito. Durante esse intervalo de tempo, a aceleração do corpo do aspirador em metros por segundo ao quadrado equivale a... Gente, se o cidadão pediu a aceleração e deu a força que atua, não tem erro. Você vai puxar a segunda lei de Newton. Força resultante é a aceleração. Vou insistir com você, sempre importante, que para onde apontar a força resultante, apontará a aceleração. O detalhe só, turma, é que como esse vetor força está inclinado, nós vamos precisar decompor esse vetor. Decompor esse vetor nas componentes que atuam sobre o aspirador. Por sinal, gente, se você não lembra de decomposição vetorial, nós fizemos uma aula sobre isso lá em cinemática, é a aula 13, título dela, decomposição vetorial. Se você tiver na dúvida, vai lá e dá uma olhadinha para dar uma boa continuidade aqui. Mas lá a gente acertou o seguinte, sempre que você tem um vetor, ele está inclinado, você vai decompor ele em fx e fy. Tem uma manha que eu te ensinei lá. Ao decompor, sempre quem está com o ângulo, a componente que fica com o ângulo dado, fica cosseno. A componente sem o ângulo dado, fica seno. É o que eu vou fazer com você agora. Vem comigo, olha só, gente. Eu estou pegando essa força, gente, e decompondo ela numa componente paralela ao chão, que nós vamos chamar de Fx, e numa componente, turma, perpendicular ao chão, que nós vamos chamar de componente Fy. Acho que você entende que das duas componentes, a que faz o aspirador se movimentar é a componente Fx. Ela, por sinal, faz o papel de força resultante. Em aulas futuras, inclusive, você perceberá que a componente Fy, somada à atuação do chão e com o vetor peso, acabam se cancelando. Com isso, só a componente Fx fará o papel de força resultante. É ela que faz o aspirador ir para frente. Notem aquela manha que a gente sempre insiste com você. A componente Fx, ela está com o ângulo. Por isso, quando eu for escrever a componente Fx,
eu vou dizer que Fx é a força F, 4 newtons, com um ângulo cosseno de 60 graus. Olha como fica moleza, gente. O valor de Fx é eu pegar o F, que vale 4, e multiplicar pelo cosseno, que vale meio. Com isso, noto que a componente da força, que faz de fato gerar movimento para a direita no aspirador de pó, vale 4 vezes meio, 2. Gente, não esquece a unidade Newton. Essa componente 2 newtons faz o papel de força resultante. A massa do aspirador está lá em cima, 2 kg. Com isso, achamos uma aceleração que vale 2 por 2, 1 metro por segundo ao quadrado. Ok, gente? Com isso, marcamos a alternativa B. Turma, com isso, finalizamos mais uma aula do nosso canal. Hoje, vimos com você a segunda lei de Newton. Nossa próxima aula trabalhará com você a terceira e última lei de Newton. Não perde, porque são as 3 leis fundamentais para a dinâmica inteira, ok? Gente, de resto, muito obrigado pela atenção. Nos acompanhe aí pelo canal direto, por favor. Deixe seus comentários, ok? A você uma excelente semana e até semana que vem. Tchau, gente!